Boa tarde, alunos do nono. Nessa semana a gente vai falar sobre blocos econômicos do continente europeu e provavelmente nas outras semanas nós vamos falar do continente asiático. Como é um conteúdo um pouco extenso, eu resolvi, dividir para a gente ter um entendimento melhor. Então vamos lá. Para a gente falar sobre bloco econômico, a gente tem que entender o que é um bloco econômico. Então, um bloco econômico é uma associação de países, né? Eles buscam se associar para melhorar a questão econômica. Por quê? Porque a maioria desses países, eles visam uma facilitação, né, do comércio através da diminuição ou mesmo fim dos impostos, né? Porque aí o imposto ele acaba dificultando as transações comerciais. Então, ao participar de um bloco econômico, eles estabelecem, né, ou um imposto mínimo ou mesmo a ausência de imposto para facilitar as trocas comerciais. Bom, existem vários tipos de blocos econômicos, né? Nós temos a zona de livre comércio, né, que é um bloco sem tanta união, digamos assim. Um exemplo é o NAFTA, né? Tratado de Livre Comércio da América do Norte, visa a redução e eliminação de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros, né? Nós temos União Aduaneira, que além de reduzir os impostos, eles estabelecem uma taxa comum sobre os produtos importados que não fazem parte do bloco para que seus produtos fiquem mais caros. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui o Mercosul, né? Os produtos que vão entrar em todos os países que fazem parte do Mercosul, que não são produzidos pelos países do Mercosul, eles vão ter o imposto e eles vão ficar mais caros do que os produtos do bloco. Por quê? Porque o consumidor acaba sempre optando pelo preço, né, pelo produto que tem um preço mais barato, mais em conta. Então, digamos que o produto do bloco econômico ele é mais barato do que o produto importado. Mercado comum. Pratica-se a livre circulação de mercadorias, bens e serviços entre os países membros, ou seja, as pessoas e os produtos não precisam de autorização especial e nem pagar nada para cruzar as fronteiras entre dois ou mais países que fazem parte desse bloco. O mesmo é a União Europeia. E nós temos a União Econômica e Monetária, que é quando os países do mesmo bloco adotam uma moeda comum, né? Tem o Banco Central, tem o Parlamento. Esse é o exemplo, né, da União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Ou seja, a União Europeia ela não promove apenas a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de capital, né? Ela tem uma moeda única que os outros blocos não têm. A União Europeia também tem um banco central, né? A União Europeia também tem um parlamento que as decisões, né? As decisões do parlamento, elas têm que ser respeitadas por todos os países da União Europeia e por aí vai. Aqui nós temos o mapa de todos os países que fazem parte da União Europeia. A União Europeia hoje ela é formada por 28 países, certo? A União Europeia hoje ela é formada por 28 países e o processo de formação da União Europeia foi logo após o término da Segunda Guerra Mundial com o Benelux, que era um tratado, né, com alguns países do bloco, e surgiu dessa maneira. Só que o que acontece? Com a entrada de muitos países do leste europeu em 2004, tem alguns países que eles sofrem restrições, principalmente questão da imigração dentro do bloco. Ou seja, é como se fosse o primo pobre do primo rico, né? Então tem toda essa política. Não são todos os países
né, que adotaram o euro, né? Não são todos os países que têm o euro adotado. Muitos preferiram continuar com as suas moedas. E é o maior bloco do mundo. É o bloco mais importante, né? Ou seja, é o único que tem uma moeda única. As pessoas que fazem parte do bloco da União Europeia, elas podem se estabelecer em qualquer país sem precisar informar essa questão. Elas podem mudar de um país para o outro em busca de trabalho, em busca de uma melhor condição de vida. Na verdade, não existe mais aquela questão de ser um cidadão alemão, um cidadão francês, não. Na verdade, o que existe é o cidadão europeu, né? Então, o cidadão europeu, ele pode ir para qualquer país, se estabelecer, e ele pode trabalhar. Então, assim, ele não precisa daquela questão do passaporte, de ter uma autorização. Por quê? Porque a União Europeia, ela preza pela livre circulação de mercadorias, de pessoa, de capital, né? Então, assim, ela preza por essa livre circulação. Então, nem vestuário, nem eletrodoméstico. Então, todos esses tipos de produtos que a gente chama de produtos de consumo mesmo, eles acabam tendo que ser importados, porque eles não têm uma indústria capaz de produzir esse tipo de produto. Então, a SEI, ela surge em 1991, né, com uma tentativa para tentar integrar esses países que faziam parte da União Soviética. A Rússia é o principal líder, não é um grupo que tem uma grande visão econômica e, enfim, é um grupo, digamos que estabilizado, um grupo muito estável, mas que não tem grandes pretensões econômicas. Aqui eu estou falando do processo de surgimento da União Europeia, né, que ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial, já falei isso para vocês. As características da União Europeia, isso aqui é muito importante. Livre comércio entre os países membros, integração política entre os países, livre circulação de pessoas e adoção de uma moeda única. E também a questão do Parlamento e do Banco Central Europeu. Processo de formação da SEI, que nós já falamos. E agora a atividade que vocês vão fazer. O que é um bloco econômico, né? Tem aí o conceito que já foi trabalhado para vocês. Como ocorreu o processo de formação da União Europeia. Por que a União Europeia é o bloco mais importante da atualidade e caracterizar o processo de industrialização dos países da SEI, que a gente já sabe que é deficiente. Então, eu aguardo vocês até a próxima semana.